O nosso mundo é conhecido como mundo ocidental. E se tem alguém a quem nós devemos agradecer aquilo que nós nos tornamos hoje, são o povo israelita que nos trouxe a cultura judaico-cristã, o povo grego que nos trouxe a sua filosofia e o povo romano que nos trouxe o seu direito civil. E se tem alguém a quem nós devemos agradecer pela fundação da cidade mais importante de toda a cultura ocidental e que até hoje manda no mundo através do Vaticano, é ele que é o filho do deus da guerra romano, Marte. Estamos falando de Romulus Quirinus, o Grand Lancer. Então, sem mais enrolação, já vai se inscrevendo no canal e deixando o like. Eu sou Emir Rully e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Para entender a história de Romulus Quirinus, nós temos que entender a história de Roma. E para entender a história de Roma, nós temos que voltar lá para a Ásia, quando Paris talaricou o rei Agamenon de Esparta. Foi o rei Menelau, seu nicândio desgramado do Rio de Janeiro. Agamenon era o irmão dele. Foi então que Paris roubou a sua esposa para morar com ele em Troia. Os troianos tretaram com os gregos e então o nosso querido Alto até mesmo deu uma passadinha por lá, fez um negócio por lá, lutou ali do lado do Aquiles, do Hector, viu os dois tretarem, viu o Aquiles tretar com o feminista, teve tanta treta em Troia e no final um certo homem chamado Enéas conseguiu escapar quando não tinha mais solução nenhuma para os troianos. Enéas fugiu para a Península Itálica e construiu uma cidade, que não tem nada a ver com Roma. Só que muito tempo depois, os descendentes de Enéas acabariam, como posso dizer, tretando de novo. Porque assim, descendente de grego só sabe tretar. Eles viviam tretando uns com os outros, até antes de nascer eles já nasciam tretando com seus avós, com seus pais, com seus padrastos. Gregos só tretavam, meu caro. E aconteceu que duas crianças já nasceram em treta colossal contra o seu avô e acabaram expulsos do seu reino, que não vem aqui ao caso dizer qual é, depois você pesquisa aí. Essas duas crianças eram Rômulus e Remo. E como eles eram os protagonistas da nossa história aqui que nós vamos contar, eles não podiam ser capotados ainda no primeiro episódio, só porque tinham acabado de nascer. Então eles foram criados por uma loba. Protagonista é assim mesmo, não pode morrer, tem que criar alguma desculpa de não se sabe da onde para continuar vivo, né? Então Romulus e Remo foram criados por essa loba e quando eles cresceram, eles foram guerrear contra seu avô, ganharam, mataram ele e recuperaram o trono que era deles por direito. Mas como só pode ter um Grand Lance, o Romulus e o Remo acabaram tretando contra o outro e o Romulus matou o Remo, mandou ele jogar no Vasco. E é assim que o Romulus acabou se tornando de vez o único que fundaria Roma. Na verdade, os dois fundaram Roma junto. Só que como só pode ter um, os dois tretaram. E o Romulus, como o irmão mais velho que é, apesar de eles serem gêmeos, o Romulus ganhou. Inclusive, é essa cena que torna possível um dos fantasmas nobres do Romulus, o Mollis Necessary. Todas as coisas levam ao meu amor, que é uma certa forma de dizer que, apesar de tudo, o Romulus, ele amava o seu irmão e ele amava toda a Roma que estava sendo construída. Não à toa, Romulus foi o primeiro dos 7 reis de Roma e, de certa forma, Romulus acabou se tornando a própria Roma. Ele era a Roma e Roma era o rei. Romulus não era o imperador. Até porque Roma naquele tempo não era um império. E Romulus teve que fazer várias coisas horríveis como rei, inclusive fazer o sequestro das esposas dos sabinos, que levou a uma guerra de Roma contra os sabinos, onde o Romulus quase perdeu, só não perdeu porque ele convidou os sabinos para morar dentro de Roma, e então os sabinos se tornaram romanos e os romanos se tornaram sabinos. O que fala muito sobre o que é Roma. Todas as coisas acabam se tornando Roma, todas as coisas são Roma.
E isso é muito evidenciado quando ele conversa com a Altera, que apesar de ser a destruidora de Roma, aquela que arrasou Roma com o exército dos hunos, que liderou os hunos para destruírem Roma, mesmo ela, Rômulus afirma que tem Roma dentro de si. Rômulus não é nada mais, nada menos do que aquele que constrói a civilização humana. Ele é o fundador de Roma e, de certa forma, isso faz dele o fundador de toda a civilização ocidental. Assim como o rei Gilgamesh é o responsável por construir a civilização sem os deuses, Rômulus Quirinus é o responsável por criar toda a base da civilização moderna e as bases para a construção da sociedade do Mar de Estrelas, a sociedade humana da Era da Vontade. E isso é evidenciado até mesmo no seu fantasma nobre, na sua lança que se torna uma com a árvore de Roma, a Magnus Voluis. Toda a construção de Rômulus é nele como o construtor desta civilização ocidental, que só é possível porque Rômulus, mesmo matando seu irmão, mas tornou possível a construção daquela que se tornaria a maior cidade do mundo. 7 reis, uma república que durou até Júlio César e um grande império que só vai cair em 1453, quando os otomanos finalmente derrubam o Império Bizantino. O rei Constantino lutou com todas as suas forças para impedir a queda do Império Romano, mas nem mesmo o imperador pôde impedir que Roma caísse. Mas Roma não acaba com a queda do Império Bizantino. Roma continua mesmo hoje, porque Roma é mais do que uma mera cidade, é mais do que um mero império, é mais do que simplesmente os descendentes do deus da guerra Marte. Roma é romantismo, Roma é paixão. Isso é o que torna Roma possível. E mesmo que houvesse romanos desgraçados e miserentos como a Nero, Roma ainda teve muitas coisas boas, como o excelentíssimo imperador santo da igreja, o imperador Constantino. Tudo isso só foi possível por causa de Rômulus Quirinus, que apesar de ter se tornado o deus supremo de Roma depois de sua morte, em vida nunca foi um deus, apesar de ser realmente filho do deus da guerra Marte e neto do rei dos deuses Júpiter, mas ele mesmo não era um deus, pelo menos não em vida. Em morte, Rômulus foi consagrado e ascendeu ao posto de Deus, não apenas Deus, mas Deus supremo de todo o panteão romano, acima até mesmo de Júpiter e de Marte. Rômulus era o Senhor Supremo, aquele que observa Roma crescer, aquele que vê essa civilização avançar, e aquele que engoliu o mundo grego e tornou possível que o mundo romano crescesse. No entanto, porém, todavia, o deus Rômulus Quirinus nunca realmente existiu. Ele é uma mera ficção que foi criada pelos romanos vários anos depois, vários séculos depois. Em vida ele não era um deus, ele era um humano. Mas como os romanos careciam de imagens realmente deles próprios, muito dos romanos vinha dos gregos. Quase todos os deuses romanos eram gregos que tiveram o seu nome mudado, como Júpiter, que na verdade era Zeus, como Marte, que na verdade era Ares. Mas também havia muito do que os romanos tinham que era confundido com o dos gregos, como por exemplo a deusa Diana, que muitos acreditam ser uma versão romana de Ártemis, mas uma não tem nada a ver com a outra, é só invenção mesmo. No meio disso tudo, havia Rômulus Quirinus, que foi quem fundou essa cidade, que foi quem fundou esta civilização, esse império, esse estilo de vida totalmente romano, novo, inédito. Rômulus Quirinus haveria de se tornar o Grand Lancer, mas isso só tornou possível em Olympus. Ele não era o Grand Lancer antes disso, tanto que muito de sua divindade estava selada até nós chegarmos no Lost Belt 5.2, onde nós realizamos o ritual de invocação de Grand Servant e Fujimaru, por fim, invoca o Grand Lancer. Usando o corpo morto de Calígula como catalisador, ele invoca aquele que tornou possível a construção do mundo moderno, Rômulus Quirinus. E então,
com todas as habilidades do quinto Lost Belkin seladas, a Caldea finalmente consegue lutar contra Zeus de igual, para que Mesh por fim conseguisse explodir o deus olimpiano como se fosse papel machê. Vale lembrar que normalmente deuses não podem ocupar o cargo de Gran. Apenas humanos normais, absolutamente normais, que não tem nada de normais, né? King Hassan e Super Orion não tem nada de humanos normais, mas enfim. Romulus não era para se tornar o Grand Lancer, porque ele só tem poder o bastante para ocupar o cargo de Gran se ele aceitar totalmente a sua divindade como Deus Supremo de Roma, coisa que normalmente ele não faria porque não existe Centigraph no mundo capaz de suportar o poder de um Deus Supremo. Mas como ele é o Gran, e apenas por causa disso, ele é capaz de liberar o seu poder como entidade suprema de Roma e trazer o real poder da lança que tornou possível a construção da civilização ocidental e alcança as estrelas. Romulus Quirinus, a partir daquele momento, era o Grand Lancer, cargo que ele ocupa até hoje, inclusive usando essa lança para ajudar a Caldea a enfrentar a Beast 6 durante a singularidade no Arcade, onde ele torna possível o caminho de todos os servos romanos para auxiliar Fujimaru a derrotar a Beast 6. E apesar dele próprio não ter aparecido, ele fez a sua participação naquele momento, coisa que ele não conseguiu fazer no Templo do Tempo, onde ele próprio foi lutar contra Goetia e os Pilares Demoníacos. No Arcade, ele não lutou, mas levou os romanos para lutar contra ela. E como bem foi dito aqui neste vídeo, por ele ser um deus, não era para ele ser o Grand Lancer, mas devido à sua forte ligação e à sua extrema importância para toda a história da humanidade, Romulus Quirinus é o Grand Lancer. E apesar de talvez você pensar que talvez existisse um ou outro servo capaz de se tornar o Lancer, naquele momento não havia lanceiro mais adequado para enfrentar Zeus do que aquele que engoliu toda a civilização grega e tornou possível a construção da civilização romana, que até hoje deixa muitas de suas marcas em todo o mundo ocidental, desde as nossas leis, que são todas derivadas do sistema judiciário romano, até mesmo a cultura de massa popular que começou graças à política de pão e circo que os cidadãos romanos eram submetidos para que o povo pudesse ser controlado e submetido em paz pelos governantes romanos que podiam fazer toda a sua corrupção à vontade. Que foi? Achou que era só coisas boas que os romanos tinham trazido? No entanto, tem uma lição suprema que o povo romano deixa para o povo ocidental, mesmo nos dias de hoje. O povo romano era o povo supremo da sua época, e ninguém nunca mais foi capaz de superá-los ou de derrotá-los na sua época. A única coisa que fez com que os romanos fossem derrotados foi quando eles ficaram tão grandes e tão ricos que já não havia mais nada para fazer, e então eles começaram a pouco se autodestruir. Mesmo assim, os romanos deixaram um legado imensurável que até hoje nós podemos retirar os frutos e usufruir dessa cultura. Eu sou Emerald e esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito.